Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade. Que a espiritualidade amiga e maior se faça presente nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos, de uma forma tranquila e serena, falarmos sobre os ensinamentos de Jesus, tranquilizando o nosso pensamento, acerenando o nosso coração, para que nós possamos nos sentir de fato filhos de Deus e discípulos do Mestre, aprendizes dos seus ensinamentos. Já quero de antemão me desculpar com todos vocês pela rouquidão. Estou um pouco afônica hoje. Acho que a maioria de nós, por conta do tempo, mas vai dar tudo certo. José Grosso disse que daria tudo certo, então vamos. Hoje, eu quero antecipadamente também agradecer a coordenação da casa pelo convite para o trabalho, que a coordenação, que todos os trabalhadores da casa possam, então, juntos com todos nós, trabalharmos para o bem da casa de José Xavier. E hoje eu gostaria de endereçar essas energias benéficas que nós sabemos já existente na nossa casa, já existente no nosso coração, para o Papa, que desencarnou recentemente, que ainda se encontra lá em Roma sendo velado. Então que nós possamos endereçar a ele muito carinho, muita paz, que ele já possui, mas que nós possamos somar os nossos sentimentos com os sentimentos dele. Um Papa progressista, voltada toda a sua atenção para os pobres, para os mais necessitados, visitou inúmeros países, tentando muitas vezes modificar leis que iam contra a mulher, contra os homossexuais, buscando levar alento e dizer a todos, no mundo inteiro, que todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós somos merecedores da atenção e da bênção de Deus. Então, que essas energias benéficas possam ir de encontro a Ele, tornando fácil, o que já é fácil, a sua ascensão ao Pai. E hoje o tema que nós vamos discorrer, parte dele, porque a coordenação da casa, quando o capítulo é extenso, ela divide em itens. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos falar do item 1 ao 10. E esse item, ele trata a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Vamos discorrer sobre isso então. Nós sabemos que Jesus, quando ele proferiu o sermão da montanha, o sermão do monte, ou o sermão das bem-aventuranças, ele estava no Monte das Oliveiras, que fica a leste da cidade velha de Jerusalém, em Israel. Ele falava com os seus discípulos e com aqueles que o ouviam, inúmeras pessoas que iam ouvir as palavras de Jesus. E nós já sabemos também, já foi dito, e é do conhecimento de todos nós, a célebre frase de Mahatma Gandhi, Se toda a literatura do mundo se perder e ficar apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Porque o Sermão do Monte é uma fala completa de todos os ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças, onde ele passa a mensagem, onde ele passa os seus ensinamentos de acordo com aquilo que Deus espera e propõe para cada um de nós. Então, o Sermão das Bem-aventuranças, ele é o compêndio de todos os ensinamentos de Jesus. E nós podemos perceber que nas bem-aventuranças, Jesus traz sempre um consolo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje.
É sobre isso que nós vamos refletir no dia de hoje. Porque nós sabemos que o planeta Terra é um planeta de expiação e provas. Nós sabemos que a felicidade aqui, ela não é uma felicidade completa, porque a felicidade não é desse mundo, nos foi dito. Porque nós temos momentos felizes, mas não a felicidade como um todo. Por conta do quê? Por conta das dificuldades, por conta das dores, por conta das doenças, por conta da nossa inferioridade ainda moral, intelectual. Isso acarreta uma quantidade enorme de dores, de sofrimentos, que cabe a cada um de nós procurar solucionar e combater essas dificuldades. O que pensa a doutrina sobre a questão das dores? Nós que professamos a doutrina espírita, somos sabedores que nós estamos aqui neste planeta para aprender. A Terra é um planeta escola. E nós estamos aqui para aprender. Somos espíritos milenares. Não sabemos ao certo quantas encarnações tivemos e quantas encarnações ainda teremos. Porque nós acreditamos na reencarnação. É um dos pilares da doutrina. Então, nós sabemos que nós temos, Deus nos dá, através das reencarnações, todas as oportunidades que nós precisarmos para vencermos as nossas dificuldades. Para que nós possamos aprender, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos galgar os mais altos graus da evolução, as mais altas etapas da evolução, através da nossa vontade, do nosso desejo. Leon Denis fala que não tem nada maior e mais forte do que a vontade. Somos capazes de tudo quando queremos. Fazemos tudo quando estamos dispostos a insistir naquele nosso desejo. Então é preciso que nós deixemos brotar no nosso coração, cristãos que somos, espíritas que somos, essa vontade forte de transformarmos o nosso sofrimento em uma vida plena. Porque o sofrimento, porque a dor é reflexo da nossa ainda inferioridade. Porque estamos fadados à perfeição relativa. Não seremos perfeitos, porque perfeito é Deus, mas teremos uma perfeição relativa. E ela depende de cada um de nós. Depende da nossa vontade, depende do nosso esforço, depende do nosso querer. Então, Jesus nos consola quando diz: bem-aventurados, felizes. Bem-aventurados quer dizer, felizes os sofredores. Felizes os que sofrem. Como assim? Sim, são felizes. Por quê? Serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas nós, ainda na nossa dificuldade, no nosso imediatismo, somos imediatistas. Então nós queremos tudo para ontem. E nós muitas vezes passamos a questionar esse Deus que nós acreditamos, quando estamos diante do sofrimento. Porque quando está tudo bem conosco, quando a família está bem, quando as coisas estão resolvidas, quando tudo está caminhando bem, a gente faz prece. Mas uma prece mais murchinha, né? Ai, obrigado, Senhor, que está tudo bem, tchau. Né? Mas as nossas preces mais vigorosas, mais fervorosas, são quando nós nos encontramos diante da dor. E quando a dor vem para nos ensinar, quando a dificuldade vem para nos ensinar, muitas vezes nós questionamos a justiça divina. Sim, eu não acredito em Deus. Não acreditamos todos nós em Deus? Acreditamos. Se acreditamos em Deus, nós acreditamos que Deus é justo, não é? Nós acreditamos na justiça divina. Então, por que é que quando eu passo por dificuldades,
nós questionamos essa justiça. Porque se Deus é justo, então tudo aquilo pelo que nós passamos, de dificuldades e dores, faz parte dessa justiça de Deus. É porque algo nós fizemos para que nós pudéssemos passar por essa dificuldade. E nós não encaramos muitas vezes essa dificuldade como ensinamento, como aprendizado. E aí, se Deus fosse tão bom assim, se Deus existisse, se Deus fosse justo, não tinha tanta criança passando fome, não tinha tanta pobreza, não tinha tanta guerra, não tinha... Quantas vezes nós ouvimos isso? Por que Deus não acaba com a guerra, então? Por que Deus não acaba com a fome? Ele não é justo? Por que Ele deixa seus filhos sofrerem? Ele não é bom e justo? Quantas vezes nós ouvimos isso daí? Privilegiados somos nós. Porque a doutrina espírita nos esclarece o porquê do sofrimento. A doutrina espírita nos esclarece por que nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiações. Não é castigo divino, porque Deus não nos castiga. Deus, aquele que Jesus ensinou, não o Deus de Moisés, porque naquela época ele precisava controlar aquela turba. Mas o Deus de Jesus é um Deus de amor. E esse Deus de amor, Ele não castiga. Mas Ele nos ensina, Pai que é, assim como fazemos com os nossos filhos, que muitas vezes a gente tem que chamar e falar assim, desse jeito você não pode continuar. É preciso que eu faça alguma coisa para que você não continue fazendo coisa errada. É preciso que de alguma forma eu te auxilie para que você caminhe na senda do bem. De que forma muitas vezes Deus faz isso? Através da dor, através do sofrimento, porque só aí que a gente para refletir. Porque se a gente estiver lá na praia, se a gente estiver lá na festa, a gente não reflete, a gente não para pensar, porque está tudo numa boa, está tudo ótimo. Mas aí vem a dor para a corrigenda. E diante dessas dificuldades, quando a gente fala assim, então, por que não cura todos esses doentes e esses sofredores? Certa feita, Jesus estava com os seus apóstolos, falando aquelas pessoas que o assistiam, uma quantidade enorme de pessoas, além dos seus discípulos. E ele fazia uma preleção. Ele falava que os ensinamentos de Deus, a boa nova, veio para espalhar a paz no mundo, para que os homens lutassem com os outros, que a boa nova veio trazer o amor, a fraternidade, a solidariedade, que é natural e que deve existir entre os homens, todos filhos de Deus. E ele falava aquelas pessoas que ali estavam. Pedro, então, o apóstolo do amor, chega para Jesus e fala assim, mas mestre, eu concordo com tudo isso que o senhor falou. Mas o senhor está vendo aqui quanto sofrimento, quanta dor, quantas pessoas doentes. Por que a gente não cura todo mundo? Jesus ficou ouvindo. Os outros apóstolos vieram e falaram também, dando apoio a Pedro. Sim, mestre, por que a gente não cura todo mundo? Para que eles têm que sofrer? Para que tem um coxo? Para que tem um que não anda? Por que tem o outro cego? Por que um que não ouve? Por que o outro chora a perda do filho? Por que a gente não cura todo mundo? Deus falou, Jesus então disse a Pedro, então Pedro, amanhã faremos diferente. Primeiro curamos, depois fazemos a preleção. Façamos assim então. No dia seguinte, os apóstolos felizes, então vai acabar com a dor, vai acabar com o sofrimento, ninguém mais doente. Todos foram entrando, passando por Jesus e foram sendo curados. E os apóstolos diziam, vamos aguardar um pouquinho, que o mestre vai falar com todos nós. Vamos aguardar. Jesus ainda vai fazer a sua preleção, vai nos trazer mensagens de boa nova, vai nos ensinar. Mas as pessoas que estavam curadas
saíam todas saltitantes e iam embora. E os apóstolos não conseguiram segurar aquelas pessoas. Quando Jesus curou o último, ele se virou para os apóstolos: só estamos nós? O apóstolo, os 12 apóstolos e Jesus. Os apóstolos disseram: mestre, nós tentamos fazer com que eles ficassem, mas eles não quiseram. Aí Jesus respondeu para eles: é justo acabar com a dor, é justo curar o corpo, mas não adianta curar o corpo se não curarmos a alma. Porque o que adoece o corpo? É a alma adoecida, é o espírito adoecido. Eu posso tirar todas as dores do corpo dessas pessoas, disse Jesus, o físico, mas e a alma? A alma, ele não pode curar. Nós não podemos transformar ninguém. Nós não podemos mudar ninguém para melhor. É um trabalho de cada um. É um trabalho nosso. Só nós podemos curar as nossas feridas. Com auxílio de quem? Com auxílio do quê? Com auxílio do Mestre, que trouxe tudo aquilo que nós precisávamos de ensinamento. Para quê? Para nos curarmos. Porque nós precisamos curar o nosso espírito para que o nosso corpo não adoeça. Nós precisamos curar a nossa alma para que essas chagas que existiam e que existem até hoje não nos tornem doentes do corpo e da alma. Olha a sabedoria do Mestre, olha o ensinamento do Mestre. Então cabe a cada um de nós burilar, através dos seus ensinamentos, o nosso íntimo. À medida que nós vamos burilando o nosso íntimo, nós vamos ascendendo na trilha evolutiva. Nós vamos aprendendo com as nossas faltas, nós vamos aprendendo com as nossas dores, nós vamos aprendendo com as nossas dificuldades. Se eu coloco o dedo no fogo e queima a minha mão, eu não coloco de novo, porque queimou. Então por que eu continuo fazendo coisas erradas que maculam o meu espírito? Só porque não queimou meu dedo? É um trabalho diário, é um trabalho lento, é um trabalho do dia a dia, esse burilamento. Esse trabalhar a nossa intimidade, esse trabalhar os nossos sentimentos, esse trabalhar o nosso íntimo, é um trabalho diário. Para que nós possamos então ficar com a nossa alma, com o nosso espírito tão alvo, que nós não teremos mais dores. E aí nós podemos também saber que as vicissitudes, elas estão divididas em duas espécies. Que seria umas que têm a sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Né? Porque muitas vezes, quando nós estamos nos burilando e nos questionando, nós falamos assim: gente, mas por que algumas pessoas sofrem ou por que eu sofro? E a gente vocifera muitas vezes: isso é castigo de Deus. Estou sendo castigado, só pode. Atirei pedra na cruz. Quantas vezes nós ouvimos isso? Atirei pedra na cruz. Mas não. É que nesta encarnação, aqui estamos encarnados hoje. Quantas coisas nós fazemos que nós temos que reparar depois? Quantos erros nós cometemos conosco e com os nossos irmãos que às vezes não é possível reparar nesta vida, que nós precisamos reparar numa outra vida. Hoje, porque nós temos que parar e refletir. Nós temos que silenciar o nosso íntimo, silenciar o nosso coração e a gente refletir para ver o que está acontecendo ao nosso derredor. O que está acontecendo comigo? Quais são os tipos de pensamento que eu tenho? Que tipo de tratamento eu dispenso ao meu irmão? Que tipo de tratamento eu dispenso aos meus familiares?
Que tipo de tratamento eu dispenso a mim? Porque é preciso que eu cuide também de mim. Eu não posso dedicar a minha atenção toda para os outros e se esquecer de mim. Não. O que é que eu estou fazendo para macular a minha encarnação, esta encarnação? Porque as encarnações são oportunidades que muitas vezes nós perdemos porque nós não estamos sabendo analisar o que está acontecendo ao nosso derredor ou o que está acontecendo no nosso íntimo. E nós perdemos as oportunidades. E às vezes a gente ainda fala assim, vou deixar para a próxima. Quando vai ser a próxima? Haverá próximas encarnações? Haverá reencarnações? Haverá. Mas quando vai ser? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades. E nós sabemos que hoje são tantos enganos que muitas vezes nós cometemos, nos prejudicando, prejudicando os que estão à nossa volta, ou prejudicando aqueles com os quais convivemos, íntimos nossos, dentro da nossa casa. Os vícios, a gente não consegue se desprender dos vícios, sabendo que aquele vício vai me levar a um câncer, vai me levar a uma doença. Mas eu não consigo. Leon Denis, a força da vontade. Você precisa querer. Não tem nada mais forte do que a nossa vontade, mas eu tenho que querer. Então eu não posso me deleitar no vício porque ele está me prejudicando. Quais são as companhias que eu atraio para perto de mim quando eu estou me deleitando nos vícios? Quem são meus companheiros? Quem que está comigo se deleitando no meu vício? Muitos espíritos infelizes se aproximam de nós. Às vezes não são nem maldosos, não querem nos prejudicar, mas se aproveitam dos nossos vícios para continuarem tendo aquilo que eles desejam. Muitas vezes, e a gente observa muito nos dias de hoje, os pais que reclamam dos filhos. O filho não tem disciplina, o filho não sabe se comportar, você não pode sair comigo, eu não posso te levar em algum lugar. De quem é a culpa? O que foi que você fez dos filhos que eu te confiei? Deus nos perguntará. O que você fez dos filhos que eu te confiei? Mas nós não conseguimos, não conseguimos ou não temos vontade de aparar as arestas, de ensinar os nossos filhos. Comportamento, educação. E às vezes, quando nós fazemos de tudo e não conseguimos, a culpa não é nossa. Mas muitas vezes nós somos culpados pela falta. A falta de limite nessas crianças. E aí você não pode sair com essa criança para lugar nenhum. Porque não pode ir no vizinho, não pode ir numa festa, não pode ir em lugar nenhum. E a culpa é de quem? A culpa é nossa. Hoje nós vemos pais que estão batendo nos professores. Como se os professores fossem culpados deles não levarem o mínimo necessário de educação, de conversa, de atenção para os filhos. O professor não pode cobrar o filho hoje. Se o filho não respeita o professor, se o filho não faz as tarefas que a escola pede, a culpa é do professor, não é do filho. Então, são coisas que nós temos que refletir, porque nós somos responsáveis por essas criaturas. Porque quando da reencarnação dessas crianças, nós prometemos que nós iríamos cuidar delas. Será que isso não vai acarretar nenhum problema, nenhuma dificuldade para mim mais adiante? Ou para essas crianças que eram responsabilidade minha? São reflexões que nós temos que fazer. Muitas vezes, nós observamos os relacionamentos de uma maneira geral. Que o homem não separe o que Deus uniu. Essa frase é muito clara.
O que que une um homem a uma mulher? O amor. É o amor que une. Mas às vezes os relacionamentos são por desejo, por interesse, e não vingam, e não vai adiante. E às vezes provoca uma ruptura doente. Leva ao sofrimento dos filhos, do casal, daqueles que estão juntos. Por quê? Se uniram por conta da vaidade, por conta do desejo, sem que existisse nesse relacionamento o amor, que é primordial para unir as criaturas. E aí nós vamos acumulando dívidas. Os vícios de todas as matizes. Hoje a internet, ela nos mostra tudo, muitas coisas boas, muitas coisas distorcidas. E nós ficamos assimilando todo aquele conteúdo que nos é prejudicial, muitas vezes, mas que nós vamos assimilando, e aí nós vamos, sem que a gente perceba, se coloca em prática. O instinto, muitas vezes, a nossa alma adoecida, o nosso espírito ainda doente, ainda imperfeito, se satisfaz com tudo isso. E nós vamos alimentando essa imperfeição, quando a gente começa a assistir determinadas coisas que nos leva à derrocada. Mas se nós não analisarmos, se nós não percebermos, se nós não interiorizarmos os ensinamentos de Jesus, eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Então, onde é que nós vamos buscar esse caminho? Nos seus ensinamentos. E nós naufragamos nessas notícias, nesses pensamentos deletérios, que nos colocam para baixo, que tiram o nosso ânimo, que tiram a nossa vontade. Porque nós não paramos para refletir, nós não paramos para perceber e sentir o que é que eu estou fazendo aqui neste planeta. Por que que eu estou aqui? Eu estou a passeio? Eu vim passear? Estou de férias? Não. É um planeta escola. Quando a lição não é boa, eu afasto. Quando a lição é boa, eu aproveito. A gente consegue perceber isso o tempo todo? Não. A gente não consegue. É difícil. As informações desfilam na nossa frente, na frente dos nossos olhos, numa velocidade espantosa. E às vezes a gente não consegue definir, interpretar aquilo que é bom para cada um de nós. Por isso que a gente precisa silenciar. Cada um de nós precisamos ter um momento nosso, onde eu vou sentar, lá naquele banquinho que tem na calçada da minha casa, no jardim, no meu quarto, e vou analisar, eu vou refletir quais as dívidas que eu estou adquirindo nesta encarnação que eu não estou percebendo, e eu vou levar para a próxima. O que é que eu estou fazendo que está me prejudicando? É um momento nosso. Porque às vezes as pessoas chegam até nós e falam, você está fazendo isso, mas aquilo lá não adianta. Porque muitas vezes entra num ouvido e sai no outro, como a gente fala, né? Só nós podemos perceber a nossa necessidade. Só nós podemos perceber nesse silêncio íntimo, nesse silêncio interior, analisando o nosso comportamento, analisando as nossas falas, as nossas companhias encarnadas e desencarnadas, que nós podemos perceber se nós estamos indo no caminho certo ou não. E nesta reflexão que nós fazemos, muitas vezes, por não nos conhecermos, nós abandonamos aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos traz paz, em busca de coisas que não conhecemos. Ambições outras que nós nem sabemos que existem.
Nós não paramos para avaliar o que nós temos hoje. E que a nossa felicidade muitas vezes está completa com aquilo que nós temos. Mas por nós não nos conhecermos, por nós não buscarmos o nosso íntimo, muitas vezes nós fazemos um monte de coisa errada. No livro do Divaldo Franco, Garimpo de Amor, Espírito Joana de Ângeles, a introdução é da Joana de Ângeles. E o texto chama Garimpo de Amor. Vem nos dar um exemplo disso que nós estamos falando. Existia uma fazenda, um senhor que morava numa fazenda com a sua família. Canto dos pássaros, árvores frutíferas, tudo aquilo que a gente sonha quando a gente está aqui na cidade, né? Que a gente fala, ai, queria tanto uma casinha no campo, ai, queria tanto mudar para um sítio, né? E tudo tinha. Os animais, galinha, porco, criação, alimento, árvores frutíferas, aquele riacho, com aquela aguinha escorrendo, que a gente ama tanto, aquele barulho da água, né? Tudo perfeito. E ele vivia feliz ali com a sua família. Certo dia, chega um religioso, um viajante, e pede hospedagem. E o homem, então, oferece hospedagem para ele. Jantaram à noite e ficaram conversando. A esposa foi pôr as crianças para dormir e ele ficou conversando com o hóspede. O hóspede perguntou para ele, você é feliz aqui? Ele disse, sim, eu sou muito feliz aqui. Eu adoro esse lugar. Minha família é feliz, meus filhos são bem alimentados. Sou feliz, sim. Aí o religioso pergunta para ele, você conhece diamantes? Não. Você nunca viu um diamante? Não. Então você não pode dizer que você é feliz. Porque ninguém é completamente feliz se não conhece um diamante. Um diamante é um diamante. Aquela noite, o homem feliz não dormiu direito, pensando no diamante. No dia seguinte, o hóspede levantou, tomou café, se despediu e disse a ele, pensa bem no que eu te falei. Não se esqueça de que ninguém é completamente feliz sem conhecer diamante. O que nos vem à mente espírita que somos? Né? Para destruir a felicidade. A gente já pensa assim, quem é que estava falando no ouvido dele lá? Né? E o hóspede foi embora. O homem ficou 2, 3 dias naquela ansiedade, anda para lá, anda para cá, a esposa estranhando aquele comportamento do marido, o que está havendo, o que está acontecendo. Ele disse para a esposa, eu resolvi vender o sítio. Como assim? Não foi aqui que nós combinamos criar os nossos filhos? Nós não somos felizes aqui? O homem já não era mais feliz, porque ele não conhecia diamante. Não, nós vamos vender o sítio. O homem colocou o sítio à venda, vendeu o sítio, pegou parte do dinheiro da venda do sítio, entregou para o seu cunhado e falou, toma conta da minha família. Pegou o restante do dinheiro e disse para a esposa, eu vou sair pelo mundo à procura de diamantes. E ele saiu pelo mundo à procura de diamantes. Andou pela África, andou pelos desertos, atravessou rios, atravessou montanhas, prejudicou a sua saúde. 10 anos depois, este homem falece, desencarna, enlouquecido porque não tinha encontrado diamante. Passado esse tempo todo, aquele viajante volta lá naquele sítio, aquele religioso volta lá naquele sítio. E pergunta, chega lá, pede hospedagem, o novo dono, então oferece a hospedagem para ele. Aí ele falou assim, cadê o antigo dono? Ele vendeu o sítio para mim, já tem mais de 10 anos que a gente mora aqui, e nós somos felizes aqui. Você sabe o que aconteceu com eles? Olha, eu sei, nós não sabemos o destino dele, falou o novo dono. Mas a esposa que morava com o irmão, acabou o dinheiro, o irmão pôs na rua, as crianças ficaram sofrendo, passavam necessidades, é o que eu sei sobre eles. Aí o viajante perguntou, e o senhor é feliz aqui? Muito feliz.
Muito feliz. Ficaram conversando, jantaram, sentaram na sala. De repente o religioso olha em cima de uma estante, tinha umas pedras que brilhavam com a luz do lampião. Saía faíscas assim daquelas pedras. Ele perguntou, ele já levantou assim em choque, todo trêmulo. O que é isso aqui? Ele falou assim, são pedras que eu encontrei ali no leito do rio. Nós encontramos essas pedras ali. Eu achei bonito, trouxe aqui para enfeitar a estante, para enfeitar a lareira. E fica por aqui, as crianças brincam com ela. Meu Deus do céu, falou, isso aqui é diamante. Não sei. As crianças que gostam de brincar, fica aí com as crianças. Aonde você encontrou? Nas margens do rio, pelo amor de Deus, amanhã, clareando o dia, você me leva lá, que eu preciso ver de perto isso daí. Mal amanheceu o dia, o religioso, o hóspede, já estava de pé. Vamos na margem do rio. Eram tantas pedras, eram tantos diamantes no meio dos seixos, na margem do rio, no fundo daquele riacho. Ele falou, está aí, a gente não liga para isso não. Os maiores diamantes foram encontrados nesse lugar. Moral da história. Muitas vezes, nós saímos a esmo buscando aquilo que para nós não tem necessidade nenhuma e não tem nenhuma importância. Olha quantas dívidas ele adquiriu com a consciência dele, porque Deus não castiga. Ele abandonou a esposa, ele abandonou os filhos. Ele ficou andando maltrapilho, enlouquecido, porque queria algo que estava distante dele. Muitas vezes nós deixamos aquilo que nos faz feliz, que nós estamos ali tranquilos, que nós gostamos de estar ali, e saímos em busca de algo que nós nem sabemos se existe. São dívidas que nós conosco, são dívidas que nós adquirimos nesta encarnação. Por quê? Porque nós não analisamos o nosso íntimo, porque nós não observamos o que é importante para cada um de nós, o que é necessário. E nós saímos a esmo buscando aquilo que a gente nem sabe se é importante. Porque de repente, depois que a gente encontrar, a gente vai ver que nem era importante assim. E quantas coisas, pessoas, nós deixamos pelo caminho. Mas muitas vezes, nós observamos também que existe muito sofrimento e muita dor que a gente não sabe explicar. Quando morre uma criança recém-nascida, a gente fala, gente, o que aconteceu? Crianças que nascem com problemas mentais. Crianças que são abandonadas, crianças que são mortas, crianças que sofrem. Adultos, igualmente, que perdem os membros, os braços, as pernas, não conseguem trabalhar, não conseguem se sustentar. A gente fala, gente, mas o que é isso? Por que Deus está castigando essas criaturas? Porque a gente pensa. A gente acredita ser um castigo de Deus. Porque a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender. Às vezes nós vemos os reveses da fortuna. Criaturas, pessoas que perdem tudo da noite para o dia, apesar de ter feito tudo para conservar aquilo que ganhou. Fizeram tudo certinho, mas perdeu por alguma razão. São os reveses da fortuna. Os flagelos naturais. Quando a gente vê essas enchentes, incêndios, que mata tantas pessoas, a gente fala, meu Deus do céu, cadê aquele nosso Deus que a gente acredita? O que está acontecendo com essas pessoas? Porque a gente acredita que a culpa seja de Deus, que seja punição, que seja castigo. Nem um momento nós paramos para pensar que muitas vezes somos nós que provocamos tudo isso. E nós estamos corrigindo aquilo nós estamos corrigindo aquilo que nós fizemos errado lá atrás. E agora chegou a hora da gente acertar as contas com a nossa consciência.
com aquilo que a gente fez errado numa vida anterior. E essas faltas cometidas, a doutrina nos explica, através das reencarnações, que são oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos reparar essas faltas. São oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos reparar os enganos que nós cometemos lá atrás. Não é punição de Deus. São oportunidades. E nós sabemos que se nós viermos transbordando de felicidade, nós não vamos nem perceber as falhas que nós tivemos. É como um pai que às vezes tem que chamar a atenção do filho para que o filho compreenda que ele não está indo no caminho certo. Deus faz isso conosco. Então vem essas dificuldades que nós não conseguimos quitar numa vida anterior, numa encarnação anterior, mas que nós vamos agora quitar numa encarnação seguinte, numa reencarnação. Porque esse é o aprendizado, esse é o propósito de Deus para conosco. Esse é o objetivo que Deus tem, nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos a passeio, nós não estamos de passagem, nós estamos aqui para aprender. E não adianta a gente bater o pé com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Nós vamos aprender, nós temos que aprender. Se não for agora, porque eu estou endurecida, vai ser amanhã, vai ser depois, mas eu tenho que aprender. O que acelera a nossa evolução? O que acelera o nosso aprendizado? É termos consciência de que nós não estamos fazendo o correto. O que é correto? O que é certo? Jesus deixou tudo certinho. Eu sou o caminho. Vamos buscar esses ensinamentos para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós sabemos que muitas vezes a gente ensina pelo exemplo. Como é que eu me comporto? Como é que as pessoas estão me vendo? E não é que a gente tem que fazer certo para o outro seguir. É porque muitas vezes o nosso comportamento, nós que somos espíritas, é observado o tempo todo. Olha lá, ó, não sai da casa de oração, fazendo evangelho, mas olha o comportamento aqui, ó. Como que essa criatura que me vê falando aqui de Jesus, dos seus ensinamentos, vai querer fazer alguma coisa porque não mudou, não transformou nem a mim, minimamente. Porque nós não estamos falando de santidade aqui não. Nós estamos falando minimamente de chegar na porta do centro, pelo menos limpar o pé para entrar. É disso que a gente está falando. Porque muitos aprendem conosco. E esse é o nosso auxílio. Porque quando Jesus fala da solidariedade, do amparo que nós precisamos ter e dar para os nossos irmãos, é caminhar lado a lado, é caminhar junto. Não é dar lição de moral. Não é falar assim, ó, você tem que aprender. Não. Só dê a mão, ele vai entender. Não precisa falar nada. A hora que ele estiver buscando o auxílio, fica ali pertinho. Se ele pedir, você dá. Se não, você se aproxima. Ele sente a nossa energia. Os nossos irmãos sentem a nossa energia. É por isso que nós temos que cuidar do nosso íntimo. Para ampararmos, auxiliarmos, todas as vezes que formos requisitados pela espiritualidade. Porque muitas vezes a gente fala assim, gente, eu nem sei, viu? Eu venho aqui nesse centro, mas não faço nada de importante. Não ajudo ninguém, não faço isso, não faço aquilo. Quantas vezes a espiritualidade coloca diante de nós irmãos necessitados e nós não conseguimos perceber? Passamos por eles sem prestarmos um auxílio porque nós nem percebemos a necessidade do irmão. É esse trabalho. Então precisamos trabalhar o nosso íntimo, o nosso espírito, a nossa alma, nossos sentimentos, o nosso coração, nesta luta diária. E nós sabemos, e a doutrina nos fala, que nós só conseguiremos a felicidade plena quando trabalharmos o nosso interior. Não é o interior do outro, é o nosso. Nosso interior. Nossos sentimentos, olhar com caridade para o outro, olhar com respeito, olhar com amor,
com prestatividade, com solidariedade, com empatia. Sermos empáticos, até com aquele, muitas vezes, que caçoa de nós, que duvida de nós. Aquele que muitas vezes nos desafia. E aí a gente pensa, vou largar a mão, porque eu estou fazendo de tudo, o outro nada. Mas o que foi dito até aqui? Foi dito que essas dificuldades, elas virão para nos ensinar. Então eu vou olhar para aquele outro que muitas vezes está caçoando e não está acreditando, mas eu vou estender a mão a hora que ele precisar. Porque eu sei, espírita que sou, a forma que eu tenho que me comportar. Cristã que sou, a forma que eu tenho que me comportar. Ele às vezes não sabe. Então, mais ainda, precisa da nossa caridade. E quando a gente fala dessas nossas dificuldades das vidas passadas, né, e que nós procuramos trabalhar na atual encarnação, a gente fica pensando, o que eu posso fazer? Eu nem sei se eu estou pagando alguma coisa ou não. A gente fica pensando, né? Aí, o Humberto de Campos, o irmão X, no livro Contos e Apólogos, ele fala o seguinte: existia uma mulher, na época da escravidão, uma matrona, uma sinhá, já com uma certa idade, Maria Augusta Correia da Silva. Aconteceu no ano de 1856, às margens do rio Paraíba, onde ficava a fazenda dela, na Paraíba. Ela ficou quase um ano na corte, por lá, se divertindo, passeando, e depois retornou, então, para sua fazenda. Ela tinha cerca de 65 escravos, entre velhos, crianças, moços, mulheres sofridas. E quando a sinhá chegava, depois de um ano, eles ficavam todos perfilados para cumprimentar a sinhá. Era de praxe, tinha que vir todos. E junto com a sinhá tinha inúmeros visitantes, né, que vieram para passar o Natal. Eles vieram passar o Natal nessa fazenda. E a dona Maria Augusta, então, sentada naquela poltrona, os escravos: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sinhá. Ela respondia, de má vontade: para sempre seja louvado. Vinha outro escravo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sinhá. Um por um, vinham eles fazendo essa procissão e cumprimentando a sinhá que tinha chegado. Quando terminou, por fim, todos aqueles escravos, tinha uma escrava, mestiça, bonita, chamada Matilda. E ela estava com 2 crianças no colo, gêmeos. E o capataz do lado dela. Aí a sinhá falou assim: Matilda, leva as crias para a senzala e vai lá para o terreiro que eu quero conversar com você a sós. Ela saiu, sim, sinhá, sim, sinhá, sim, sinhá. Saiu, levou as crianças para a senzala e voltou lá para o terreiro. A sinhá já ia com o capataz. E foram andando para perto do rio, se afastando, porque tinha muitas pessoas, muitos convidados que foram para a fazenda para passar o Natal, e eles foram se afastando para a margem do rio Paraíba. Chegando lá, a sinhá perguntou para ela: Matilda, de quem são essas crias que você conseguiu aí na minha ausência? Sinhá, é do senhorzinho. Era o filho da sinhá. Sua mentirosa, fala a verdade. Mas eu estou dizendo, sinhá, é do senhorzinho. Eu odeio essas crianças. Eu tenho ódio dessas crianças. Mas eu não vou matar você, não. Você vai embora daqui. E eu vou pegar essas crias suas que eu odeio e vou vender. Não, sinhá, implorava a escrava, pelo amor de Deus, não faça isso. São meus filhos, não faça isso. Eles vão ficar lá na senzala, eu não deixo eles se aproximarem da senhora. Não, você vai embora e eles vão ficar aqui. Você vai trabalhar em outros lugares para você conseguir dinheiro para você comprar os seus filhos. Enquanto isso, eles ficam aqui, debaixo do meu ódio, do meu rancor. Não, sinhá, pelo amor de Deus, vá pelo rio, atravesse esse rio e vá para outra margem. Lá você poderá
trabalhar e conseguir o dinheiro para comprar as suas crias. Não, sinhá. Nesse momento, o capataz tira o chicote, dá uma chicotada na escrava e ela cai dentro do rio transbordante. Porque o rio estava muito cheio naquele período de chuvas. E ela cai, socorro, sinhá, socorro, me ajuda, eu não sei nadar, socorro. E ela pedia calorosamente que a acudissem. Alguns minutos depois, o que existia da escrava Matilda era um cadáver boiando no rio. Voltaram para dentro, fizeram a festa, passaram-se 100 anos. 1956, a dona Maria Augusta Correia da Silva reencarna em Minas Gerais, na cidade de Passa Quatro. Naquele ano, teve uma enchente muito grande em Minas, e ela morava com os seus filhos e com o esposo às margens de um rio, próximo de um rio. As chuvas foram tão torrenciais que inundou todo aquele casebre onde ela morava. Ela reencarnou pobre, ela precisava trabalhar para ajudar o sustento dos filhos, ajudar o marido. E naquele momento, aquela chuva inesperada, aquela tromba d'água, entra tudo dentro do casebre deles e ela é arrastada pelas águas. Socorro, valei-me, acudam-me, o que vai ser dos meus filhos, gritava ela. O que vai ser dos meus filhos sem mim? 10 minutos depois, o que existia lá? Um cadáver correndo na beira do rio. O que é isso? É o castigo de Deus? Não, Deus não castiga. Mas ela quitou a dívida que ela tinha para com a consciência dela. Porque depois, talvez não no momento, mas ela, por causa do orgulho, da vaidade, do coração endurecido, ela não tinha percebido o que ela fez. Mas ela sentiu na pele o que ela havia feito com a escrava Matilda. Porque os filhos dela se salvaram, o esposo se salvou, mas ficaram sem a mãe. Então é assim que Deus trabalha para conosco. É a lei de ação e reação. Eu só posso colher o que eu planto. Eu não tenho como semear ódio e colher flores e colher amor. Mas se eu semear empatia, amor, caridade, fraternidade, eu vou colher isso aí. E às vezes não. Mas eu vou saber como trabalhar tudo isso em mim. Essa reflexão, meus irmãos, é para que a gente possa perceber a grandiosidade da oportunidade que Deus nos dá em cada encarnação. A grandiosidade da oportunidade que nós temos de nós nos conhecermos. Abrirmos o nosso coração para o amor, abrirmos o nosso coração para o novo, para a alegria, para a paz, para a fraternidade. Deixar que os espíritos amigos, esses que nos conduzem e que nos auxiliem, nos ajudem a trabalhar o nosso íntimo. Para que nós possamos ser vistos como filhos de Deus e trabalhadores de Jesus. Olha que pompa! Trabalhadores de Jesus. Somos todos nós, independente da religião. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos retornar para os nossos lares com o nosso coração sereno e em paz. Que na nossa casa, que no nosso lar possa reinar a serenidade, a tranquilidade, o amor, a bem-querença. Que nós tenhamos tempo para burilar o nosso íntimo. Que nós tiremos um tempo para trabalharmos os nossos sentimentos. Para nos tornarmos a cada dia um ser humano melhor. Muito obrigada.